É Vocês viram, né, verdade. galera? O Luciano Huck resolveu, no encontro aí com empresários, dar a opinião dele sobre o Bolsa Família, o programa de transferência de renda, e acabou sendo cancelado no Brasil inteiro. Vamos ouvir aí a opinião dele? Não, Deu uma treta. porra, cancelado no Brasil inteiro, o Hugo é um certo exagero. Ele Certo apanhou muito. exagero, sério. Não, mas olha, eu nunca vi. E Nunca vi continua, ele e apanhar tanto, continua, sério mesmo. e continua apoiando. Tem que se lembrar o seguinte: Luciano Huck não é apenas Ele um quer ser candidato um apresentador dia. de programa de televisão. Ele já cogitou ou já cogitaram da candidatura dele a presidente da República em eleições passadas. Ele é um apresentador de televisão? É um apresentador de televisão, mas é um empresário de porte razoável. Pensa como esses empresários todos da Avenida Paulista, ou quase todos, pensa na mesma linha. E aí também fatura, claro, além de como apresentador, participando de eventos, principalmente eventos promovidos por empresários. E aí ele foi na última sexta-feira e participou do evento do grupo Esfera, em São Paulo. São Paulo tem muitos grupos, esse se chama Esfera. E aí, ao ser interrogado ali numa entrevista, ali, uma conversa, ele disse o que continua repercutindo muito e por conta disso ele está apanhando muito. Se sentiu obrigado até soltar um outro vídeo e dizer, não, tiraram do contexto, isso é ótimo, né? Tiraram do contexto o que eu disse, é uma maravilha. Ele fala, tiraram um pouco de contexto, não dá nem para É, um defender que pouco, tirar. nem é muito, não, um pouco de Tiraram um pouquinho contexto. de contexto. E isso é o que dizem todos os políticos e demais autoridades, que ao dizerem coisas que repercutem mal, aí jogam a culpa na imprensa. Quer dizer, se a imprensa publicou, Não, foi a mas imprensa vamos ver, gente. que Vamos ver o tirou do tirada de contexto. contexto aí dele para É, vocês. vamos ver. Dá uma olhada. Ficar numa escala de 0 a 10, quanto que você acha que o Brasil está eficiente hoje? Hoje, acho muito ineficiente, em todas as frentes. Acho muito ineficiente. É a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá o prefeito da cidade de Senhora do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então... Pô, é inacreditável o cara perguntar qual é o estímulo que o Bolsa Família gera. O Bolsa Família faz com que a criança possa estudar, por exemplo, no lugar de trabalhar. Isso não é um estímulo. Aliás, o Bolsa Família, gente, começou como Bolsa Escola. As pessoas esquecem. A princípio, o embrião do que virou o Bolsa Família é o Bolsa Escola, exatamente para o filho não ser obrigado a trabalhar, que é um estímulo maior do que poder ir para a escola, Luciano Huck. Então, o Bolsa Família, depois ele englobou outros programas de transferência de renda e ficou ainda maior. Mas o embrião disso, a ideia inicial é filho poder estudar no lugar de trabalhar, porque a família é miserável. Quer outro estímulo? Você não está passando fome. Quer um estímulo maior do que não passar fome para poder, enfim, tentar conquistar alguma outra coisa na vida, porque passando fome é difícil, né? E olha, 70% das pessoas saíram já. Todo ano saem. No último ano foram 2,5 milhões que saíram do programa. Ano retrasado, 1,5 milhão. O programa, cada R$ 1 investido no Bolsa Família gera para o PIB, segundo o IPEA, R$ 1,78, porque esse dinheiro gira. Tem cidades que não existia comércio. A economia só passou a existir naquela cidade, o dinheiro começou a gerar graças ao Bolsa Família. Então o programa ele tem uma importância gigantesca em retirar as pessoas, por exemplo, da situação de pobreza extrema. 28% saiu da pobreza extrema, graças ao Bolsa Família. Então tira da fome,
tira da pobreza, bota a criança na escola e faz com que o PIB do Brasil aumente, o que gera mais riqueza para o país e atrai mais investimento. Então, Luciano Huck, se você só está preocupado, por exemplo, com a economia, que é o que parece, até isso o Bolsa Família ajuda. É uma estupidez tão grande ser contra o Bolsa Família, e aí, quando você vê alguém se colocar contra, é sempre com um show de desinformação e de preconceito. E não tem nada fora do contexto. Não tem absolutamente nada. Foi uma grande Mas, gafe, uma grande mas Guga, desinformação, e é alinhado a um discurso político de reacionários que são contrários ao Bolsa Família, porque é um bando de gente cheia de preconceito e ignorante, não, mas e o mesmo pior, desses que chegaram no poder, não tiveram força para acabar com o Bolsa Família por conta desses dados que eu passei, da importância que tem. e o pior é que todos pensam os que pensam como o Luciano Huck, e portanto ele também, naturalmente, são pessoas que pagam o mínimo, quando pagam, de impostos nesse país. Porque os ricos e super ricos não pagam nada de imposto. Quem paga é a classe média e os pobres. Mas eles não querem pagar nada mesmo. E quando você começa a falar, não, vem cá, tem que aumentar aqui um pouco o pagamento do imposto de renda ou do imposto tal, porque esses ricos é um escândalo eles não pagarem imposto. Aí eles sobem pela parede. Mas quem melhor respondeu assim de público também, a Luciano Huck, na minha opinião, foi Dona Ana Paula, que venceu o BBB 2026. Veja a explicação clara, didática, bem articulada da Ana Paula ao seu Luciano Huck, sem inclusive citá-lo diretamente. O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos, repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e se acomoda. Mas os dados contam outra história. Um estudo da FGV mostrou que em 10 anos, mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família. Entre os jovens, que eram adolescentes quando recebiam o benefício, esse número passa de 70%, gente. Ou seja, os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não continuam no Bolsa Família. E você pode pesquisar isso, viu? Digite filhos do Bolsa Família e aprenda por você. E se a maioria dos filhos do Bolsa Família deixa de depender do programa, isso não é fracasso. Isso é exatamente o que uma política pública séria deve fazer: impedir que a pobreza vire herança. O Bolsa Família não existe para substituir o trabalho. Ele existe para garantir o mínimo enquanto a vida tenta se reorganizar. Para manter a criança na escola, para garantir vacina, para garantir o pré-natal, para que uma mãe não precise escolher entre comprar comida ou mandar o filho para estudar, entendeu? O debate honesto não é se o beneficiário do Bolsa Família quer trabalhar. O debate honesto é porque tanta gente trabalha, se esforça, cuida de filho, atravessa a cidade, pega a informalidade, aceita subemprego e ainda assim continua pobre. Bolsa Família é de R$600. Você sabe o valor de uma cesta básica? Como se alguém escolhesse viver com o mínimo. Como se fome fosse projeto de vida. Como se vulnerabilidade fosse preguiça. O benefício não é prêmio por pobreza, é uma ponte. E ponte não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Criticar o Bolsa Família como se ele produzisse acomodação é ignorar evidência, ignorar desigualdade e, sobretudo, ignorar o Brasil real. O Brasil não precisa de menos proteção social. Precisa de mais escola, mais emprego decente, mais qualificação, mais creche, mais oportunidade e menos preconceito fantasiado de opinião econômica. Porque quando uma política pública ajuda uma geração a não repetir a miséria da anterior, não está criando dependência. Está criando futuro. Pois é, maravilhosa, Ana Paula falando na lata, né? Que o Bolsa Família ele está integrado com outros projetos também. Então a intenção de fato é que a pessoa em algum momento ela possa sair do Bolsa Família. Eles não fazem para ficar. E são 1.000. Você ganha em média R$630. Se eu não me engano, a média no geral é isso que as pessoas estão ganhando. Quem quer viver com R$600 é estúpido. São R$600. Ninguém sobrevive com R$600. Se você tiver uma família gigantesca, 5 filhos, marido, etc., no máximo você vai chegar a R$1.500. Quem quer viver com R$1.500 com 5 filhos? É estúpido acreditar que alguém se acomoda com Bolsa Família. Ninguém se acomoda com Bolsa Família, porque o Bolsa Família não traz comodidade, conforto, não traz essa segurança toda. É só como falou.
a Ana Paula uma passagem, uma ponte que está se construindo para conseguir algo melhor. E 70% dos filhos deixaram o programa, 60% dos pais. É óbvio que ninguém quer viver com o mínimo do mínimo, é só para que você tenha uma condição básica para, a partir daí, conquistar outras oportunidades.